Filmes sobre professores ou mestres que ensinam através de métodos não ortodoxos não são escassos. Nesses filmes, o professor começa como um rejeitado e subversivo e passa a ser o líder, o motivador, o inspirador. Aquele que é responsável por transformar vidas, mudar perspectivas e abrir a mente dos conformados a determinado tradicionalismo. O que torna esses filmes tão bons é justamente por tocar em algo que nos inspira tão intimamente. A ideia de alguém exemplar e subversivo diante de um sistema aprisionador. A figura do mestre inspirador aparece em vários filmes, livros e histórias. O mestre é uma figura arquetípica do guia que orienta um indivíduo ou um grupo de indivíduos que enfrentam problemas pessoais, por causa de conflitos internos ou de pressões externas. Tal mestre traz uma nova perspectiva sobre um assunto que geralmente é visto como chato, ou que não tem nada de novo. Ele pode ser um professor de filosofia, um professor de literatura de sua língua materna, ou uma professora de história da arte. Independentemente da matéria, todos nós tivemos aquele professor que nos motivou na vida. Todos nós já passamos por alguém que nos ajudou a tomar decisões importantes. Uma das primeiras coisas que mestres que transformam vidas fazem é interferir na forma como vemos o mundo. Keating tira os alunos de sala e os faz caminhar pela escola, os ensinando como os peripatéticos gregos. De forma semelhante, Merle toma essa premissa dos peripatéticos para ensinar seus alunos filosofia. E Catherine Watson desafia o conceito de arte de suas alunas ao mostrá-las quadros que não estavam no cronograma do curso. Esses mestres mudam a vida dos que os cercam, ainda que enfrentem oposição. Keating sofre oposição do tradicionalismo da escola. Merle sofre oposição por parte de alguns professores. E Catherine tem que enfrentar os próprios dilemas que sua forma de pensar trazem e a diretora da escola. Invariavelmente, como Sócrates, eles são acusados de subverter a mentalidade dos jovens unicamente por levá-los a pensar. E ainda que não precisemos concordar com todos os métodos desses mestres, vemos a profunda influência que eles exercem na vida de seus alunos. O que é interessante nessas histórias é a relação bastante próxima que o mestre tem de uma figura paterna ou materna. Os mestres assumem esse papel porque os pais naturais podem ser ausentes, talvez intransigentes, incompreensíveis, de toda forma falhos. Assim, por um lado, esses filmes nos mostram o papel dos mestres na vida dos jovens. Também mostram o que a falta de uma influência familiar pode causar na vida dos filhos. Quando pais não entendem seus filhos, quando pais são ausentes, severos e sem amor, intransigentes e sem justiça, ou vivem em uma vida hipócrita, os filhos tendem a ouvir outros. Os pais, que deveriam ser os primeiros mestres de seus filhos, são substituídos pela figura arquetípica por detrás de um professor. A falha em ser pai ou mãe de forma adequada é que faz com que filhos encontrem outros mestres para ser. O problema é o risco de seguir os vários falsos mestres que estão por aí. Não é à toa que vários adolescentes mudam depois de passarem pela faculdade. A falta de uma presença familiar os faz seguir algum falso profeta da cultura secular, que ensine qualquer assunto que pareça subversivo. Porém, isso não quer dizer que os mestres devem ser vistos como aqueles que causam subversão. Em um sistema engessado, às vezes a subversão é boa, mas na nossa cultura é muito comum que a subversão seja contra padrões que foram positivamente estabelecidos. De fato, pais podem falhar e assim os filhos procuram outros que os ensinem. Há vários mestres que colaboram positivamente para a construção do caráter daqueles que passam por eles. Apesar de todas as atitudes questionáveis, a maior contribuição de Merle foi ajudar a superação de agorafobia de Ivan. As cenas finais de Sociedade dos Poetas Mortos e de Sorriso de Mona Lisa são quase releituras da história de Sócrates e o veneno de Cicuta. Assim como Sócrates, ambos são expulsos e sofrem a penalidade de que são acusados. Mas é interessante que em ambos os filmes podemos ver a representatividade de seus seguidores. Alguns alunos de Keating demonstram seu apoio ao professor, ficando em pé em suas mesas, enquanto outros permanecem sentados em conformismo. As alunas de Catherine a seguem de bicicletas enquanto ela vai embora de carro. O ponto em comum de Merle, Keating e Catherine é a inspiração que eles causam. Não é errado buscar mestres que nos tornem pessoas melhores, que nos tirem de algum tipo de conformismo. A pergunta, no entanto, é qual mestre estamos seguindo? A quem estamos dando ouvido, seguindo com nossas bicicletas, subindo em mesas ou aplaudindo? Quem são os mestres que estão moldando a nossa compreensão de mundo? Quando o livro bíblico de Provérbios diz que na multidão de conselhos há sabedoria, ele não quer indicar que devemos ouvir toda a multidão, mas que no meio da multidão devemos discernir onde está a sabedoria. Assim, na multidão de ensinos há sempre bons mestres, e é preciso pensar se o mestre seguido não está, na verdade, nos conformando a algo que tenha a aparência de liberdade, mas que seja escravizador em sua essência. Aquilo que observamos em comum nos três filmes é a invariável tendência de seguirmos alguém. Sempre teremos alguém que tomaremos como mestre. E nem que escolhamos nos colocar como mestres de nossas almas, é impossível ser autônomo de forma absoluta e não sermos influenciados por ninguém. A ideia de pensar por si mesmo teve outra fonte, e a liberdade libertária
é mera utopia. Ainda que nossos pais tenham falhado ou que careçamos de modelos, é importante termos noção dos mestres que escolhemos para nós, porque isso define os cursos de nossas vidas. É claro que não podemos deixar de falar do mestre que abertamente confessamos aqui no canal, Cristo Jesus. Cremos nele como o modelo ideal de mestre, o exemplo perfeito a ser seguido, cujo ensino é essencial para as nossas vidas. Não obstante, cremos nele não simplesmente como um mero mestre, mas como o salvador de nossas almas, como o nosso rei. Se você não crê nesse mestre, vale a pena questionar se você não faz parte daqueles que permanecem sentados, conformados aos ensinos dos mestres do mundo, em vez de subirem em suas próprias mesas para mudar a visão que tem da realidade e reformarem a mente de acordo com o ensino do mestre que nos faz seguir para a cruz. O mestre que logo depois nos espera com a sua coroa. O jugo de seu ensino é suave, o fardo de sua instrução é leve, e é ele quem subverte uma cultura caída para nos dar um ensino que só o verdadeiro mestre pode nos conceder.